Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Maísa aqui da Cultive e a gente vai falar de impostos. Essa aula é uma introdução aos impostos em um contexto geral, tá? Porque imposto no Brasil tem muito. Eu trouxe os mais importantes depois de forma separada. Então, a gente vai ter uma aula só para ICMS, uma aula só para ISS, uma aula só para IPI. Então, assim, calma. Se você achar que não é para você ver essas aulas, no sentido de que assim, não, para mim eu sou um cidadão comum, para mim não importa muito ver essas coisas. Ou então, por exemplo, para você é mais legal saber sobre imposto de renda e tal, você tá totalmente livre na plataforma para pular, tá? Você não precisa ver imposto por imposto, coisa por coisa. Ah, não vai mudar nada na minha vida, nada de positivo vai acontecer porque eu sei o que é imposto de importação e o que é imposto de exportação. Tranquilamente, querido, tranquilamente. Pule então a aula. Eu juro pra você que diferença faz, né? Entre ter e não ter aquele conhecimento. Mas se você acha que não vai acrescentar em nada na sua vida, por favor, se sinta à vontade. O curso é de vocês. A gente pode começar pelo fim, pelo meio, não tem problema, tá? Mas vamos lá. Impostos. A gente já trabalhou taxa, contribuição de melhoria, a gente trabalhou empréstimo compulsório e contribuições especiais, e a única espécie tributária que ficou faltando foram os impostos. É difícil? Não. Nada difícil. Nada, nada, nada. Primeiro, o imposto é um tipo de tributo arrecadado que tem como destino os cofres públicos. Só isso. Silêncio aqui, né? Mortal. Mas é porque a gente já falou isso, olha, nossa, se você tá acompanhando desde o começo, você sabe que a gente já falou isso 500 bilhões de vezes. Os impostos são tributos não vinculados. Isso quer dizer que a única finalidade deles é de arrecadação. Só isso. O imposto não tem nenhuma outra finalidade. Não é igual uma contribuição de melhoria, não é igual uma taxa, não é um empréstimo compulsório, não é uma contribuição especial. Não tem nada nesse sentido. Não é para formar seguridade social, não é para contraprestação de serviço público, não é por valorização imobiliária, não é nada. Não tem contraprestação. É literalmente assim, olha, eu preciso de dinheiro, bota aqui o dinheirinho, dá o dinheirinho. É assim. Então, o imposto ele é um tributo que tem como função simplesmente a arrecadação, sem qualquer tipo de vinculação a um serviço específico. Então, o tributo do imposto é cobrança por cobrança. Só isso, tá? Artigos 16 e 17 do CTN, tá? Não tá escrito aí, mas é dele. Ele vai falar que o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal. Então, o imposto ele é não vinculado. O imposto ele existe simplesmente porque na Constituição, sabendo que era necessária a existência dessa arrecadação, dessa função fiscal do tributo, inventaram os impostos e colocaram lá quais seriam eles, né? Não se cria mais imposto hoje em dia, tá? Os impostos que existem são esses que tem aqui na Constituição. Ah, mas a reforma tributária ela pretende simplificar essa cobrança de impostos, exatamente porque são muitos, tá? Tirar um pouco da tributação sobre o consumo. Então, não é sobre vai ter imposto ou não vai ter imposto. A questão é como e quais, tá? Mas dentro dos limites que a Constituição deu. Até porque, senão você teria que mudar, fazer uma alteração na Constituição, tá? Então, assim, é uma proposta de emenda da Constituição. Mas o imposto, então, é esse tributo que não tem qualquer tipo de vinculação a uma atividade estatal. Não é porque eu pavimentei uma rua, não é porque eu prestei um serviço de água e luz, não é por nada nesse sentido, é simplesmente pela necessidade de função arrecadatória, pelo poder do Estado de fazer esse tipo de cobrança. Vale lembrar que a cobrança de tributos, impostos especificamente, ela não foi inventada no Brasil na Constituição de 88. Já lá os reis, grandes monarcas, né, eles já faziam isso. A diferença é que eles faziam isso de uma forma arbitrária e de modo confiscativo. Hoje em dia a gente é mais educado, né? A gente tem um pouco mais de educação, a gente tem um pouco mais, né, de leis também e celas na cadeia para quem comete alguns tipos de crime determinados, né? Então, assim, é sempre bom evitar as penalidades da lei. Então, hoje em dia não se trabalha mais com a cobrança de tributos como se trabalhava há séculos atrás, ainda bem, né? Evoluímos, mas a cobrança ainda é necessária pelo custo que dá manter todo o Estado. Ah, mas o Brasil é uma merda. Paz no coração. Volta lá na primeira aula, dá uma olhadinha. A grama do vizinho não é mais verde. Te garanto. A grama do vizinho também precisa de água para molhar.
E o vizinho não faz água. O vizinho também cobra para jogar água, tá? Então, assim, o vizinho não é bonzinho. Só isso que eu digo. Volta lá, vê de novo, reflete de novo, com paz e amor no seu coração, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. Bom, então o imposto é esse tributo que não está ligado a nenhuma função do Estado. É uma questão mais pessoal, na verdade. São coisas que você faz que dão origem à cobrança de um tributo, como, por exemplo, comprar um carro, IPVA, comprar uma casa, alugar uma casa, um apartamento, IPTU, coisas nesse sentido, tá? Então, os impostos que compõem o Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam no CTN e na Constituição, com as competências e limitações nele previstas, exatamente porque o tributo do imposto ele incide de forma arbitrária no seu patrimônio privado, ele tem que seguir ainda mais essa regra de limitação à competência, limitação à legislação que está aqui, tá? E é por isso, como a gente já viu ou vai ver, né, em outras aulas, existe toda uma legislação específica que vai ter regulações por fora, como, por exemplo, eu vou falar de Zona Franca, reforma das alfândegas, tem o Código de Processo Civil que também é utilizado, tem o CTN, a própria Constituição, tem também a lei do PIS/PASEP, tem várias, né? Não tem só essa. Tem lei de convênio da União, tem lei sobre IOF, tem lei sobre, agarrei o dedo aqui, consórcio de microempresa, porque a microempresa tem um tratamento tributário diferenciado. Tem lei dos sacoleiros, tem de tudo. Você tem questão referente à legislação tributária federal trabalhando recursos, mandado de segurança e afins. Você tem regulamento do IPI, você tem regulamento do ICMS, você tem súmulas. Então, todo esse conjunto jurídico vai ser utilizado para que você possa ter a cobrança mais uniforme e legal possível dos tributos. Quando eu digo legal, não é legal de bacana, é legal de legislação, tá? Existe a possibilidade de serem instituídos impostos extraordinários, ou seja, impostos que fogem a essas regulações complementares especiais do CTN e da Constituição? Sim, em casos extraordinários. É o artigo 76 do CTN que dá essa permissão. Isso aqui não é caso de empréstimo compulsório, tá? Empréstimo compulsório, em caso de guerra, já acontecendo iminente, e aí tem a possibilidade também de calamidades públicas ou outra situação que seja a instituição desse tipo de imposto. Aqui a gente está falando de tributo, que é o empréstimo compulsório. Aqui a gente está falando de imposto. E aí esse imposto é em caso de guerra externa e ele também é temporário, tá? E tem que acabar no máximo 5 anos, tá? Mas isso aqui é para guerra externa, tá? Quando a gente está falando de empréstimo compulsório, é para guerra interna e vai ser retirado da sua poupança de uma vez. Vai ter que esconder o dinheiro debaixo do colchão, senão a União vai pegar. Então é um empréstimo compulsório. A pessoa tira da sua conta compulsoriamente para utilizar nesse momento de calamidade, guerra ou outra situação dessa magnitude. Aqui a gente está falando de guerra externa. Então a gente está mandando os nossos soldados para outro país para lutar. Estamos numa aliança apoiando outro país, coisas nesse sentido. Então, nesse caso, você pode criar um imposto extraordinário de guerra, né? Para você poder arcar com essa situação. Então, é o Brasil auxiliando outros países, indo para outros lugares. No empréstimo compulsório é o contrário. É aqui dentro que está acontecendo. Então, o movimento é contrário, tá? Artigo 145 da Constituição é esse. E ele traz no parágrafo 1º aí uma situação muito importante, que é: os impostos terão caráter pessoal, é o que eu falei, ele é mais vinculado a uma questão pessoal do que você faz ou que deixa de fazer, e é um exemplo que eu dei em uma outra aula. Se morre o meu pai e ele deixa de pagar o IPTU e IPVA, nosso homem tá cheio de dívida tributária, cara. Eu vou pagar por meio do recurso da responsabilidade. Eu vou tirar a parte da minha herança. E, inclusive, se eu não tiver dinheiro na herança para pagar aquilo tudo, eu não tiro R$1 do meu bolso. Não porque eu não tiro, não. É porque a lei determina que eu não preciso tirar. Eu pago na medida da minha herança. Agora, a questão é, quando a gente está falando de tributo pessoal, a ideia é exatamente essa. Você não pode pegar o tributo que estava no nome do meu pai e lançar no meu nome, como se eu tivesse
responsabilidade sobre aquilo. Eu não sou o senhor Joaquim que morreu, então eu não pago o IPVA dele, eu não pago o IPTU dele, é um outro CPF, você não pode jogar em cima de mim, entende? Então o tributo ele tem esse caráter pessoal e ele deve ser graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Isso acontece muito no imposto de renda, quem ganha mais, quem ganha menos paga menos, tá? Uma coisa que insiste também muito sobre os impostos, né, é o princípio da seletividade. Já que a gente tem esse critério arrecadatório, tem algumas coisas que vão, né, ter mais carga tributária em cima e tem outras que a gente tem que ter menos carga tributária. Igual, por exemplo, entre uma caixa de cigarro e uma caixa de remédio. Esse exemplo é velho, hein? Mas entre uma caixa de remédio e uma caixa de cigarro. A caixa de cigarro está aqui. Qual você acha que tem que ter a maior tributação? Graças a Deus, não posso ouvir sua resposta, mas seria sobre a caixa de cigarro. Exatamente porque o cigarro é um produto que você quer, né, desestimular o consumo, porque ele causa problemas de saúde, depois essa pessoa vai passar a novela para o SUS, então você já gera um outro gasto público. Então, quanto mais caro for o cigarro, quanto mais imposto você conseguir jogar em cima do cigarro, menos você tem que jogar nos remédios. Então, quanto mais o ICMS incide sobre imposto de cigarro, menos ele incide sobre a entrada de remédio. Entende? Então, o imposto ele também vai trabalhar com essa questão da seletividade. Então, um serviço essencial, ele tem que ter uma cobrança menor do que um serviço não essencial. Então, por exemplo, onde que vai ter mais carga tributária? Sobre uma caixa de cervejinha ou sobre uma caixa de fralda? Um pacote de fralda, né? Tem que ser sobre a cerveja, porque a fralda é necessária, né, para a dignidade da criança ali e da família toda, né? Então, essa é uma questão de higiene, dignidade. Então, ela precisa ser um pouco mais acessível do que um cigarro, por exemplo, uma caixa de bebida, um champanhe. Isso são luxúrias, né? Então, a carga tributária ela costuma ser maior nestes produtos, tá? Aqui, uma coisa que eu acho muito engraçada Não é essa aqui, peraí, guarda a graça para depois. Isso aqui é o que eu estava falando, existe um tratamento diferenciado favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, se existe a possibilidade de ter regime especial, simplificado, simplificação da cobrança das contribuições sociais, aquela que vem... Não, o INSS, que é descontado da folha de pagamento, coisas nesse sentido. Por quê? Porque as microempresas e empresas de pequeno porte, elas estão em uma situação em que a legislação tributária entende que é de vulnerabilidade. Então, você não pode deixar de estimular que sejam abertas empresas no Brasil, você não pode deixar de estimular que o Brasil ele tenha ali aquela movimentação econômica, que as pessoas possam empreender, correr atrás dos seus sonhos, e todo esse discurso bacana. Você não pode deixar que a carga tributária, que o sistema tributário atrapalhe isso. Então, quando você tem uma empresa pequena, uma pessoa humilde que está começando, uma empresa de pequeno porte, você pode ali dar um tratamento favorecido diferenciado. E isso não constitui nada contra o princípio da igualdade, porque a própria lei determina que existe essa possibilidade de tratamento diferenciado. Só que compete à lei complementar estabelecer esse tratamento, tá? Qual vai ser ele? Não adianta ficar assim, temos um tratamento diferenciado, que bonito, bacana, paz de coração. Mas qual que é o tratamento? A lei complementar ela tem que determinar, tá? Então, se você vê alguma questão nesse sentido, a empresa de pequeno porte, ela é cobrado menos tributo, o tributo é parcelado, o tributo tem que ser pago em outra época, existe essa possibilidade, desde que a lei determine, tá? Então, existe essa possibilidade de você beneficiar essas empresas exatamente porque nem todo mundo começa com um monopólio, um oligopólio, né? As pessoas começam com pequenas empresas e aí elas vão crescendo, aquilo é o sustento da família, ali elas vão abrindo filiais e vão empregando outras pessoas e vão gerando consumo e vão gerando venda, então a economia está circulando. Então, para você não desestimular nada disso, existe a possibilidade da lei complementar definir esse tratamento diferenciado e isso não constitui nenhum tipo de lesão ao princípio da igualdade, tá? Essa lei aqui que eu acho que é engraçado, que eu nunca vi isso acontecer. Existe aí pelo artigo 150 da Constituição, parágrafo 5º, a determinação de que é necessário que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. Exatamente porque ali é mais difícil de você verificar quais são os impostos que estão incidindo. Então, você acaba pagando muitos impostos que são indiretos, né? Imposto indireto é assim, eu já dei esse exemplo também 500 vezes, né? Estou precisando renovar aqui meus exemplos. Mas o imposto indireto é quando eu, empresa, tenho que pagar.
Mas eu não vou pagar. Eu vou fazer o quê? Não vou tirar do meu lucro aqui que tem no meu patrimônio. Eu vou vender o produto mais caro. Vamos supor que o produto é R$ 40. 20 é lucro meu e 20 é imposto, entende? Então, esse é um pagamento indireto. Quem pagou os R$ 40 fui eu que fui lá na loja comprar. E a pessoa tira desse lucro uma parte para pagar o tributo. Então, ela jogou para você a carga tributária, você nem sabe. Então, por isso que você deveria ter meios para esclarecer acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços, para que você possa saber quais são, como são. Até porque, por exemplo, a gente está passando agora por um debate sobre a reforma tributária, né? E um dos pontos da reforma tributária é exatamente retirar um pouco dessa tributação indireta, essa tributação sobre o consumo. Porque se as coisas ficam mais baratas, todo mundo compra mais, a economia mexe mais, tal, beleza, aumenta a produção, ótimo, beleza, feliz, todos felizes, rindo, alegres e contentes. Mas a questão é, se você nem sabe o que é o tributo indireto, se você nem sabe onde está o tributo, como é que você vai reclamar, sabe? Às vezes a pessoa acha que o maior tributo que ela paga é o imposto de renda. E não é, são as pequenas compras do dia a dia. É a compra no mercado que ela faz, que comprou vários produtos ali, né, misturados. Então tem todas essas questões, mas acredite ou não, a nossa Constituição, ela queria, né, que a gente tivesse esses programas aí, essas medidas para esclarecimento, mas não tem. E esse é o quadro super bonito, e minha câmera tá na frente, claro, né? Mas é um quadro demonstrando onde que estão cada tributo, tá? Lembrando que taxas, contribuições de melhoria, tá? São de natureza de competência concorrente, então elas estão em todos os três, porque todos os três podem, né, fazer alguma delas. Então você tem a questão da União, com seus impostos, tem aí os estados e os municípios. Você vai ver que a maior parte está concentrada na União, né? Ela tem uma listinha ali no número 1, né? Todos eles são número 1, mas ela tem uma listinha ali um pouquinho maior, né? Mas não quer dizer que esses sejam os mais importantes, tá? Quer dizer só que ela tem mais atribuições. E aí que a gente volta naquela questão, né? Se a União tem mais, igual, por exemplo, imposto de renda, como é que a União te cobraria o imposto de renda? Por isso que é preciso que você declare o imposto de renda. Porque ela não tem como pegar todos os cidadãos do Brasil e declarar para eles. Falar assim, ó, tá aqui, é um boletim. Vai chegar e falar assim, ó, tá aqui, é isso aqui que você tem que pagar. Vai lá no banco, deposita, faz o Pix, alguma coisa. Não tem como, entende? Então, por isso que você tem aquela possibilidade de delegar a capacidade de arrecadação do tributo, fiscalização. Então, se você tiver algum problema com a declaração do seu imposto de renda, você não vai lá para Brasília para contestar. Você vai aqui na Receita Federal onde você mora, entende? Então, é por isso que existe essa possibilidade. E é isso. Então, um beijo, até a próxima aula. Não desista. A gente começa agora a trabalhar impostos em espécie, tá? Não é chato, é legal. As informações são bem curtinhas, até porque dá para fazer um curso sobre cada um. Então, a gente traz assim bem por cima. É bem legal. É bom para você ter uma noção. Então, não desista. E é isso.